Graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje, quarta-feira dos filhos de Deus, é o dia que nós sempre falamos aqui. Nós viemos à casa de Deus para pedir, mas só para pedir? Não. Nós viemos à casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dele também, amém? Esse mês aí é um tema excelente, né? Derrubando as colunas do inimigo. Por quê? O inimigo, ele é fundamentado em cima de algumas colunas. E essas colunas, às vezes, ele tenta fincar na nossa vida. Sabe lá em João 10, no versículo 10, Jesus diz que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. São 3 colunas nas quais o inimigo está fundamentado: matar, roubar e destruir. E às vezes a nossa vida está com essa coluna fincada. Você fala, irmão Robson, mas a coluna do diabo está fincada na minha vida, porque o ladrão ali é uma prefiguração do diabo. Às vezes o diabo finca uma coluna na nossa vida. E é por isso que o tema desse mês é interessante: derrubando as colunas do inimigo. E você, por favor, para nós iniciarmos, abra sua Bíblia lá em Juízes 16, a partir do versículo 28. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 28. Quem achou, diga amém. Ih, não senti firmeza não, hein? Pouca gente achou, hein? Quem achou, diga amém. Amém. Juízes 16, 28, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e que fortaleça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Versículo 29. Abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em vida. Amém? Então curve a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite em que nós meditamos na sua palavra, acerca da sua palavra, em que nós meditamos de como derrubar as colunas do inimigo, Senhor. Nos dê estratégias, assim como Sansão teve essa estratégia. O Senhor inspirou a Sansão para que ele tomasse aquelas colunas, e inspirado pelo teu Espírito Santo, a jogasse no chão, e a vitória dele foi a maior vitória de toda a sua vida. Assim também é a nossa vitória. Nós te pedimos nessa noite, quebra toda barreira, todo impedimento, toda distração que nos tire a atenção da sua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, tema colunas. Derrubando as colunas do inimigo na nossa vida. É isso mesmo. O inimigo, ele tenta fincar as colunas dele na nossa vida. Ele tenta roubar, ele tenta matar e ele tenta destruir na nossa vida. Essa é a função dele: roubar, matar e destruir. Só que nesse mês, a casa do inimigo vai cair em nome de Jesus. E você, por favor, abra em Lucas 19, a partir do versículo 5. Lucas 19, a partir do versículo 5.
Nós vamos ver aqui um camarada, eu sempre gosto de pregar nele, né? Mas todo mundo aqui já está falando, pastor Robson só fala do Zaqueu. Mas o camarada, ele é muito legal. É muito legal. Ele viu Jesus, não teve dúvida, foi lá, subiu na árvore. E lá em Lucas 19, versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, estava chegando em Jericó, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em primeiro lugar, nessa noite, meus irmãos, nós precisamos derrubar a coluna que rouba a nossa dignidade. Zaqueu era um homem do povo de Deus. Zaqueu era um homem chamado Filho de Deus. Zaqueu era um homem que devia estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Mas o que Zaqueu estava fazendo? Zaqueu estava defraudando, estava enganando, estava roubando. E às vezes as mesmas coisas acontecem na nossa vida. Aí você fala: pastor Robson, eu não roubo ninguém não. Pastor Robson, eu não defraudo ninguém não. Mas acontece com a gente também. Sabe, naquele momento em que nós temos que entregar o nosso dízimo na casa do Senhor, e nós entregamos um valor errado, nós estamos roubando. E isso é coluna do inimigo. O inimigo quer que você roube. E pior ainda, você está roubando aquele que você não pode enganar. Está roubando o nosso Deus, que está vendo o que você está fazendo e que conhece o seu coração. Com isso o diabo rouba a sua dignidade. Tem uma coluna fincada na sua vida. Aí você pensa: poxa, por que eu sou crente há tantos anos? Por que eu frequento a igreja há tantos anos e a minha vida está uma dificuldade, está uma luta? Aí é a hora da gente fazer aquela reflexão que nós devemos fazer a cada dia. Olhar para o nosso próprio coração e perguntar a nós mesmos: será que eu tenho feito a vontade de Deus? Será que eu tenho deixado o diabo fincar as estacas dele na minha vida? O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Sabe, irmãos, quando o diabo ele chega a fincar uma estaca na nossa vida, o que acontece? O crente olha para si mesmo, e o Espírito Santo, quando está na sua vida, é claro que está na nossa vida, e ele se entristece. Nós olhamos para nós mesmos e começamos a achar que o outro sabe o que nós fizemos. E o que isso acarreta? Faltar à igreja, não olhar mais para a cara do irmão, ter vergonha de botar o joelho no chão e orar. Sabe, irmãos, é isso que acontece com a nossa vida. Quando o diabo finca uma coluna na nossa vida, nós passamos a ter vergonha de orar. Tem vergonha de colocar o joelho no chão e falar com Deus. Mas Deus sabe o que você fez. Ele sabe que você está envergonhado. Ele sabe que você quer se corrigir. Ele sabe que você quer ter uma vida legal. Mas para derrubar a coluna do inimigo na sua vida, você vai ter que fazer a mesma coisa que o Sansão fez. Sansão chegou lá e falou: Senhor, clamou o Senhor, disse o Senhor Deus: peço-te que se lembres de mim e que me fortaleças agora, esta vez. Para derrubar a coluna do inimigo na nossa vida, nós não podemos agir sozinhos. Olha só, Zaqueu, ele estava lá, viu Jesus chegando, ele foi ao encontro de Jesus,
E Jesus o que fez? Estendeu a mão para ele. Jesus foi para a casa dele. Jesus está esperando que você tome uma atitude nessa noite, de que você vá ao encontro dele e fale: Senhor, eu não aceito coluna do diabo na minha vida, eu não aceito uma vida que está perdendo, eu não aceito uma vida que está sendo derrotada, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor. Zaqueu passou tanto tempo enganando, fraudando, longe de Deus, mas naquele momento ele se lembrou quem ele era. É a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Sansão foi enganado, raparam a cabeça dele, furaram os olhos dele, mas no momento em que ele se lembrou quem ele era, as coisas mudaram. Ele foi lá, agarrou uma coluna de um lado, agarrou a coluna do outro lado, puxou, derrubou o inimigo, e foi a vitória maior na vida de Sansão, e é na nossa vida também. Sabe, as colunas, elas estão aí. Se a gente deixar, o diabo vai fincar as 3 colunas da nossa vida: roubar, matar e destruir. São as 3 colunas que o diabo finca na nossa vida se a gente deixar. Zaqueu estava com a coluna do roubo na vida dele. E além dele roubar, o diabo roubou a dignidade dele, roubou a alegria dele. Eu acredito que para Zaqueu tomar essa atitude, ele já deve ter passado anos se corroendo por dentro, sabe? Tem muito crente na casa do Senhor, uma coluna do diabo na vida, uma coluna, e vai se remoendo por dentro. Você não sabe o que a pessoa está passando, mas ela vai se remoendo por dentro, e aquilo vai tirando a alegria, e você vê a face do crente triste, a face do crente preocupada. Mas por quê? Porque é isso que o diabo faz. Mas nessa noite, meus irmãos, faça como Zaqueu. Vá ao encontro de Jesus, fale: Jesus, eu te amo, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu quero derrubar as colunas do diabo na minha vida. Quando você fala isso, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, diga aí para o seu irmão aí: irmão, com Jesus, todas as estacas caem por terra. Todas as estacas caem por terra. O diabo quer fincar, matar, roubar e destruir na vida do crente. Mas com Jesus ele não tem vez. As estacas caem. Da mesma forma que caiu com Sansão. Amém? Mas o tema é colunas. Derrubando as colunas do inimigo na sua vida. Em primeiro lugar, a gente tem que derrubar a coluna que rouba a nossa dignidade. Sabe? Se deixou colocar uma coluna na sua vida, a gente tem que ter cuidado, senão ele bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6. Quando você vê, você está lá na rua, que nem uma carreta, puxando aquele montão de coluna. Já viu aquelas carretas que vão pela rua? Aquela grandona em L, que vai puxando um montão de coluna, daqueles edifícios pré-moldados? Tem crente assim, puxando uma carreta, com um montão de coluna do diabo nas costas. E anda para lá com aquele peso, anda para cá com aquele peso. Chega uma hora que o crente não consegue mais chegar na igreja, porque está puxando um monte de coluna do diabo. Agora você, por favor, avança um pouquinho para Atos 7:58. Atos capítulo 7, versículo 58. Atos, capítulo 7, versículo 58. Derrubando as colunas do inimigo na sua vida. E diz assim: expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Estavam apedrejando o Estevão. E as testemunhas depositaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
versículo 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, até aqui, em nome de Jesus. O diabo, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, a segunda coluna que nós temos que derrubar nessa noite é a coluna da religiosidade. Paulo, ele estava lá presente. Estevão, primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado. Estavam expulsando-o da cidade. Estavam mandando pedra em cima dele. E Paulo, ele estava presente. E diz aqui que ele consentiu com a morte do Estevão. Aí você fala, pastor Robson, dessa daí eu estou livre. Dessa daí eu estou tranquilo, porque eu não mato ninguém, eu sou pessoa de bem, eu não mato ninguém. Será que você não tem matado? Será? Será? Será que uma pessoa que te procura e está na mente dela assim, será que eu posso cantar na igreja? Aí a pessoa canta para você, a pessoa é ruim, né? Não tem técnica, não tem experiência. Aí canta aquele jeito dela, dá o melhor dela. Dá o melhor dela, mas é ruim pra caramba, né? Aí você, em vez de falar com a pessoa, vai lá, procura uma aula lá, você tem potencial aí. Não está mentindo não, porque a gente sabe que reconhece. O irmão Alessandro reconheceu lá em mim. Ruim pra caramba, quando eu cheguei aqui, o irmão Alessandro falou, esse camarada aí, se der uma lapidadas daqui, um negócio dali, dá para botar para cantar. Sabe, será que quando uma pessoa te procura, numa ocasião dessa, eu estou usando isso aqui, falando do louvor, mas podia ser qualquer outra coisa, lá no seu trabalho, será que alguém que mostra uma aptidão para você, mas que a pessoa não está preparada ainda? Será que você não tem assassinado o sonho dessa pessoa? Ou até mesmo, será que você não teve um sonho assassinado na sua vida? O diabo, ele quer isso. Ele quer que o crente viva uma vida morta, uma vida triste, uma vida para baixo, uma vida derrotada. E às vezes, irmãos, nós acabamos sendo agentes do diabo, porque temos uma coluna do diabo fincada na nossa vida. E o que a gente faz? Em vez de derrubar a coluna, não, a gente multiplica a coluna. A pessoa vem para cima da gente, a gente mete a coluna na cabeça da pessoa. Olha que desenho, é o cabong, cabong, cabong para cá, cabong para lá. Sabe, a gente acaba multiplicando as colunas do diabo. Você não mata não? Mata. Mata sonho, mata alegria. A gente sempre fala aqui, né, daquele pessoal aí fanático. Eles gostam de matar a alegria, eles são especialistas em matar a alegria. A gente traz aqui o rapaz da capoeira, o evangelista da capoeira, fala, pô, que lindo que foi, que legal, que bonito, colocamos no YouTube. Aí o pessoal que gosta de matar a alegria, vai lá e fala que a capoeira é do diabo. É gente que tem a estaca do diabo fincada na vida, coluna do diabo. O diabo quer roubar, matar e destruir, e se nós deixarmos, nós acabamos fazendo a obra do diabo. Ah, irmão Robson, mas você está sendo muito radical. Eu sou crente, eu sou salvo, eu sou nascido de novo, eu não faço essas coisas não, não faz não, dá mole só. Sansão, quem era Sansão? Olha a vida de Sansão. O Espírito Santo estava nele, o cara era consagrado a Deus, mas deu mole para o diabo. Furaram os olhos dele, raparam a cabeça, amarraram, botaram ele para moer lá no cárcere. Era filho de Deus, servo do Senhor, mas deu mole para a coluna do diabo. Isso acontece na nossa vida também. Olha aqui o Saulo ainda na época, né? Ele estava lá, Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá, um homem religioso. E às vezes nós nos tornamos crentes religiosos. Crentes que acham que fazer as coisas para Deus é uma coisa matemática.
sabe? É aquela oração padronizada de manhã, oração padronizada da hora do almoço, oração padronizada da hora de dormir, oração padronizada, lê a Bíblia. Ele pensa que ler a Bíblia é só abrir a Bíblia e sair lendo aqui, ó. Não, já li meu versículo de hoje. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Aí ele lê aquele versículo, não medita, simplesmente lê uma coisa mecanizada e acha que está fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós deixamos isso acontecer na nossa vida, o que acontece? Nós estamos morrendo espiritualmente. Era o que Saulo fez ali naquele dia. Ele consentiu com a morte do Estevão. E às vezes nós colocamos uma coluna em cima de um irmão, consentimos com a morte dele. Às vezes nós vemos uma injustiça acontecendo e não falamos nada. Isso é omissão. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Paulo fez, deixando o irmão ser assassinado pelo diabo. Mas nesse mês, meus irmãos, eu estou pregando essa mensagem aqui, não é que nem o pessoal fanático fala aí, para dar chicotada. Pastor Robson está dando só chicotada. Não, é para que nós possamos fazer uma reflexão na nossa vida. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Sabe, às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos uns crentes perfeitos. Nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos, eu sou de Deus, eu sou camarada legal, eu sou maneiro, todo mundo fala bem de mim. Mas quando nós vamos refletir sobre a nossa própria vida, aí nós vemos as nossas falhas e os nossos erros. E o que a gente tem feito? Pelo pecado. O que é pecado? Né? Errar o alvo. Então, quando a gente erra o alvo, a gente está fazendo a vontade do diabo e automaticamente não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas olha só, um camarada que estava fazendo a vontade de Deus, olha só, o Estevão, lá no versículo 60, olha só o que diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele conhecia o segredo de derrubar a coluna da morte de Satanás. Ele falou: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Ele liberou perdão, ele liberou amor, ele liberou naquele momento quem ele era. Ele mostrou que ele era um crente verdadeiro. O cara estava matando ele estava morrendo, estava sendo assassinado. Será, meu irmão, minha irmã, que quando vem aquele outro irmão e quer te assassinar espiritualmente, o que você vai falar para ele? Será que você vai orar por ele? Ou igual eu vi um dia desse um camarada falando na televisão, que não ora para o seu inimigo morrer não, porque vai acontecer coisa pior com ele. Que absurdo. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, a amar nossos inimigos. Sabe, é uma coisa tão simples. Quando nós fazemos isso aqui que o Estevão fez, a coluna da morte do diabo, ó, cai por terra na nossa vida. Sabe, a gente derruba a coluna da morte do diabo quando nós liberamos perdão. Reflita isso na sua vida. Quando a gente libera perdão, a gente fica leve. A gente fica andando em plumas. Quando a gente libera perdão, a gente tira uma carga de cima da gente. Aquela carreta de coluna que a crente estava puxando, a gente solta aquela carreta e ela vai embora. E a gente vai em frente. Mas é preciso fazer como Sansão fez. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e que me fortaleça agora, somente essa vez. Está fraco? O diabo está roubando de você, está te matando. Fale com Deus. Peça a Ele que você vai ter a força que o Sansão teve. Você vai agarrar as colunas e vai derrubar em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, irmão. Fala assim, irmão. Fala aí, irmão. Você é mais forte que Sansão. Você é mais forte que o Sansão, porque o Espírito Santo, ele nunca vai sair de você. O Espírito Santo, ele vive em você, ele está em você, e Jesus já te deu a vitória. Jesus, ele quer que você vá lá e derrube as colunas de Satanás. É isso que ele espera da gente. Estevão conhecia o segredo, Sansão conhecia o segredo, derrubaram as colunas de Satanás. Zaqueu a mesma coisa. Mas o crente fica se amarrando, fica olhando para o lado, esquece de Jesus, está puxando carreta cheia de coluna.
aí não desenvolve na igreja, não desenvolve no trabalho, não desenvolve na escola, porque está puxando, está com carga pesada. Amém? Por favor, volta lá para Juízes 16, 16. Juízes 16, 16. Juízes 16, 16, que diz assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, era Dalila, estava enchendo a sacola do Sansão, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E vendo Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Tema: colunas. Derrubando as colunas do inimigo da nossa vida. Olha só, o inimigo, ele não desiste da primeira vez, nós já sempre falamos isso aqui. Dalila ficou ali perturbando em cima dele, perturbando para destruir a vida de Sansão. Ela queria porque queria, já havia tentado outras vezes, mas ele tinha saído pela tangente, ele tinha enganado, ele tinha fugido, tinha escapado. Mas chegou uma hora que o diabo fincou a estaca da destruição na vida de Sansão. E ele teve toda a sua comunhão com Deus desfeita. Sabe, quando diz aqui que raparam-lhe as 7 tranças de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, foi a última gota. Sabe, às vezes a gente deixa as colunas do inimigo ficar na nossa vida, a gente fica pesado. O Sansão, ele já vinha pesado há muito tempo. Por quê? Ele começou a se relacionar com as mulheres dos filisteus. Ele começou a praticar coisas que eram de origem dos filisteus. Ele começou a se misturar, só que ele não percebia, porque ele era um nazireu, era separado de Deus. Ele se achava o super crente, mas não percebia que estava carregando as estacas na vida dele, as colunas do inimigo. Aí a Dalila enganou ele, cortou a cabeça dele, e a força se foi. E às vezes acontece com a gente assim, a mesma coisa. O diabo vem e rouba a nossa alegria, a nossa força, a nossa vitalidade. Ele nos mata espiritualmente, e por fim, ele destrói a nossa vida. Da mesma forma que fez com a vida de Sansão. Sabe, aos poucos, é uma coisa sutil. O diabo, ele é sutil, ele vem aos poucos, ele vem te enganando. É o que a gente sempre fala aqui, né, pelo pessoal por aí. Ele coloca um negocinho no meio da igreja, coloca um negocinho ali, você começa a fazer as práticas mundanas, começa a fazer as práticas do mundo aí, as coisas das outras religiões, e vai entrando na nossa vida, e a gente nem percebe, mas chega um momento em que a nossa vida é destruída por isso. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi destruído, foi levado para o cárcere, a vida dele foi totalmente arrebentada, ele teve os seus olhos furados. Só que lá no cárcere, e às vezes o crente, ele espera isso, espera o momento do cárcere, para ter comunhão com Deus. Lá no cárcere, os cabelos dele voltaram a crescer. Ele voltou a ter uma comunhão com Deus.
Aí que puxa o nosso tema da campanha. Lá no versículo 28, por favor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e que me fortaleça agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e disse, com a mão direita em uma, com a mão esquerda em outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os matara em sua vida. Meu irmão, minha irmã, não espere o momento da dificuldade, não espere o momento do cárcere, não espere o momento em que você estiver lá embaixo, para que você venha buscar ao nosso Deus novamente. Mas agora que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, que você está tendo comunhão com Deus, fala com Ele agora: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de comunhão, Senhor, eu preciso da minha vida restaurada. Não espere o momento da decadência, meus irmãos. A coluna do diabo, ela está ali para ser derrubada. Ela está ali para ser derrubada. Sansão sabia disso. Meteu uma mão em uma, meteu uma mão na outra e derrubou as colunas, mas foi ele sozinho? Não, foi o poder do Espírito Santo de Deus. E é assim também que a gente derruba as colunas do inimigo na nossa vida, com o poder que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá. Lembra para o seu irmão aí: irmão, você é rei e você é sacerdote, você é cordeiro com Jesus, você é muita coisa no reino de Deus, você é grande, filho de Deus. O diabo não pode com você, ele tenta te parar, tenta te prender, mas as colunas do inimigo caem na nossa vida, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de quarta-feira, Senhor, em que nós meditamos a respeito das colunas que o inimigo tenta colocar em nossas vidas. Coluna do roubo, da morte, da destruição. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar estratégias para que nós possamos, Senhor, derrubar essas colunas, derrubar a atuação do inimigo, para que nós possamos, Senhor, como Sansão fez, segurar em uma na direita, outra na esquerda e jogar no chão, porque a nossa vitória, ela é grande, a nossa vitória, ela é dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, Pai, nessa noite de quarta-feira dos filhos de Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias da nossa vida, para que possamos derrubar essas colunas. E você, meu irmão, minha irmã, que crê que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está te fortalecendo agora, o Espírito Santo está em você, ele habita em você. Faça uma fila, venha até aqui à frente.